Bora que bora! Tudo bom, Jussão? Boa noite. Boa noite, Souza. Você está bem? Tudo bom, maravilha. Tô bem demais. Hoje com pessoa especial. Novamente com pessoas especiais, né? Pessoas que fazem a diferença na nossa cidade. E vamos lá para mais um dia, né, Souza? Vamos lá, Jussão, apresenta ela para nós. Olha, quem está aqui hoje conosco, está nos brindando com a sua presença, é empreendedora, visionária no segmento de estética, que além de transformar vidas por meio da beleza, tem se dedicado a formar times de alta performance. Que legal, hein? E impulsionar negócios de sucesso. Com sua experiência e determinação e olhar estratégico, ela mostra que empreender vai além de cuidar da imagem e também sobre inspirar, desenvolver pessoas e criar oportunidades. Estamos falando da Tata Consultoria. Aqui com a gente hoje está a Cris Prado. Seja bem-vinda, Cris. Muito Seja obrigada, pessoal. Agradeço aí pelo convite, né, por dar essa oportunidade aqui com vocês, né? Também estou acompanhando o pódio de vocês lá. Eu acho que assim uma das coisas, uma leveza, né? A naturalidade também tenho muito que agradecer aí pela oportunidade. A gente que agradece. Deixa Seja eu já. muito bem-vindo. Seja bem-vinda de verdade. Obrigado pela presença de vocês aqui. Você, como é o nome da colega ali? A Ivone é minha A amiga, Ivone, a sua amiga irmã ali, amiga viu? irmã. A Ivone que ficou aí perdida no trânsito por causa de nós. Perdoa nós. Vou pedir Perdoa perdão nós. aqui. Perdoa nós. Chegou aqui querendo matar nós. Perdoa nós. Ô, Cris, vamos lá. Beleza. Será que eu tenho jeito ainda? Se a mulher da gente já for logo pegar. Será que eu tenho? O que eu vou fazer aqui pra melhorar aqui? Ó, A beleza que você trabalha aí. E. tem sim, tem Tem? sim. Jéssica ali vai, depois a gente vai Ai, ficar meu feliz, Deus do né? Céu! Passa as dicas depois, pelo amor de Deus. Preciso melhorar essa lataria aqui. Eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje os homens são uma grande demanda de homens que estão buscando aí o bem-estar, o autocuidado. E se brincar, tá passando aí, viu? Dependendo do segmento da área que eles vão tratar, eles estão mais à frente que as mulheres. Verdade, tem homem que está se cuidando mais do que Muito mulher, mais, verdade. né? É verdade. E é legal isso, Eu né? tenho que rir, Porque porque é verdade mesmo. é verdade, tá aí. Todos os gêneros, tá, gente? Sim. Todos os gêneros. Isso é muito bacana porque a gente vê que tem também o resgate aí, né, da autoestima do homem também, né? Que antes era tão, o homem só tem que trabalhar, prover isso, e hoje não, o homem também tem que se cuidar, também pode melhorar algumas coisas, deixar a gente mais feliz, né, Jéssica? É verdade. Verdade, verdade. Eu tô criando um hábito. Que legal. Não quero parar, não. Não, não para não, né? Quero não, Eu porque ia já fazer, já é judiado. Se eu parar, eu tô lascado, cara. eu ia fazer uma brincadeira, e acho que cabe. O homem vai ficando mais charmoso, não vou falar bonito, mas charmoso a partir do momento que ele vai melhorando os seus contatos e vai tendo mais sucesso. Então ele começa a melhorar. Ah, eu acho que eu tô melhorando É mesmo, então. natural. Verdade, então não é diminuir, é descontar. Agora, esteticamente, é só a mulher que pode falar, né? Ó, falando... Tem um projeto pro Gilson aqui, tá? Beleza. Não vou contar agora não, o que vai acontecer. Legal. Vai, Aí, ó. Bora, bora. Vai arrumar. Tá bom. Ô, Cris, vamos lá. Brincadeira às partes. Cris hoje, solteira, casada, namorando, enrolada. Vamos logo perguntar aqui pra... Já colocar na mesa, né? pra Eu ter acho. gracinha aí. Eu não quero ser o primeiro a apanhar, sabe? Então, tipo assim, ó, não fui eu, já perguntei logo. Bom, eu sou divorciada hoje, comprometida, quase casada, né? Prometida. É que nem eu falei aqui antes, nos bastidores, tô tentando trocar duas letrinhas aí, né? Na próxima. Prata pelo prata. Meu irmão, bora, meu irmão. Vamos, meu irmão. Tenho hoje 46 anos, apesar de ser da estética, ainda tenho muita coisa in natura, que eu sou muito favorável assim, a beleza natural mesmo, né? Do autocuidado. Aquelas toxinas, os preenchimentos ainda não foi algo que eu adotei para mim, né? Obviamente. E tenho dois filhos lindos, fui casada por mais de 20 anos, tenho uma menina de 20, vai fazer 24, um menino que vai fazer agora 17, né? Que acho que é nosso pulso, né? Quando a gente fala, nossa, tô passando por esse momento, vou desistir, você lembra que tem um pulso aqui, no meu caso, dois, falaram, vamos seguir, né? Vamos embora.
Acho que também isso que arde mais a nossa veia ali de empreender, de buscar ali pelos nossos objetivos. Pode mandar um beijo pros três aí. Um beijão para você, Bia, Felipe, e para você, Prata. É isso. Prata. Vamos colocar esse prata. Ele tá pressionado. Mas vai ser no tempo de Deus, ele vai falar, então eu já vou falar pra você aqui, tá, meu amigo? Ah, caraca. Vamos lá, empreendedora, nata, deixa eu falar pra você. Vamos ouvir um pouco lá da vida pessoal sua pra gente chegar hoje nessa mulher guerreira aí. Que sempre guerreira sempre foi, né? Sim. Mas vamos lá, trabalho. Primeiro trabalho, lá atrás. Olha, eu amo muito a minha história e acho que uma das coisas que eu tive o privilégio foi de compartilhar a vida com duas mulheres que foram muito, assim, inspiração para mim, que é minha mãe, uma mulher muito humilde. Eu falo que ela tem a 4ª série primária, mas é minha coach, né? Do jeitinho dela, ela me inspirou muito, muito batalhadora, trabalhadora, uma história de vida muito forte. Então eu sempre fiz tudo para poder fazer com que ela se sentisse feliz, olhar para mim e falar assim, alguma coisa eu fiz que deu certo. Então tem minha mãe, um beijo, mãe, te amo muito, e a minha avó. A minha avó é uma alemãzinha pequenininha de 1,40 m, vai fazer É brava? braba, ela não é braba não, é braba. Vai Braba. fazer 90 anos agora no sábado, um beijo, vó, te amo. E a minha avó, ela foi a minha inspiração. Eu sou baiana, né? E nós morávamos em diferentes regiões do estado da Bahia. Então, minha mãe morava na região norte, meu pai na região sul. E quando eu ia passar as férias, né? Um período na casa da minha avó, eu via minha avó ali vendendo, elas tinham um mercado. Minha avó sempre, meus avós maternos sempre foram muito empreendedores. Então, a gente vem de uma família que os meus avós, eles trabalhavam, né, o materno com café, distribuíam café, cana-de-açúcar, né, mandioca, né, então distribuía para toda a região ali, praticamente do norte Que lugar da Bahia era? Eles eram de uma cidade chamada Jaguaquara, tá? E o meu pai, da família do meu pai, era da terra, eles cultivavam o cacau. Então, assim, com a crise que teve, né? Teve uma peste na época, acho que por volta de 1979, Eu vi 74. alguma coisa sobre isso esse tempo atrás, sobre essa peste. E aí isso impactou bastante ali, né, a vida da nossa família. E como o Gilson mesmo falou, a vida ela é dinâmica, ela vai mudando. E eu nunca vi a minha avó se queixar de trabalhar. E eu achava muito lindo, que às vezes chegava assim um cliente no bar e sempre minha avó vendia. E vendia ali, na época, vendia por litro, 1 litro da farinha, 1 litro do óleo, 1 litro do... E minha avó fazia montava aquelas cestas ali, e aquilo sempre me impressionou bastante. E aí, óbvio, né, a vida vai mudando. Depois a minha mãe, a gente mudou para São Paulo para cá em 89, e a minha mãe, com o divórcio também, criou 3 filhas sozinha. E a minha mãe foi muito guerreira. E a minha mãe se conecta assim com as pessoas de uma forma que eu falo, meu Deus do céu. Então ela se conecta com muita facilidade. Pra gente, a gente até criticava. Ela falou, mãe, mas pelo amor de Deus, você conhece uma pessoa hoje, a pessoa já é sua amiga, mas é dela. E eu me lembro em 98, quando eu fui Como é o nome da sua mãe? Maria. A Maria, preciso te conhecer. É porreta, viu? Então, ela em 98, ela teve, olha que interessante, tudo dá para ressignificar. Minha mãe teve um problema de hérnia de disco bem grave, precisou colocar 8 pinos na coluna. E aí, o médico já deu uma sentença, né? Dona Maria, a senhora não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Minha mãe só passou o período ali na fase de recuperação, começou a trabalhar com salgados para festa. Resumindo, no meu casamento, quem fez a festa do casamento foi ela, e até hoje a minha mãe trabalha com salgados para festa. Então, e assim, aquilo ali foi o que era para ser ruim na vida dela foi a mudança de chave. Foi a mudança de chave. Então, o que minha mãe ganhava numa empresa, ela passou a ganhar muito mais empreendendo. Obviamente, com todos os desafios do que o empreendedor tem.
mas hoje ela tem quase 70 anos. No final da pandemia resolveu voltar para a cidade dela, muito independente, muito, ela pensa e já vai fazendo, então ela é uma inspiração para mim, né? E não desiste, sabe? E eu sempre falo, às vezes ela fala, ai, tá difícil, mas eu vou resolver, e resolve. A bichinha é arretada. É o lado bom. Que referência Mas boa, hoje né? ela tá lá ou tá aqui? Tá lá, ela é super independente. A gente brinca, né? Nós somos Mas ela tá três só hoje? só. Ah, independente mesmo, E é então. super independente, vive, né, bem, graças a Deus, é bem saudável também. E trabalha muito. E a minha avó, eles também têm uma outra distribuidora aqui em Guarulhos também de salgados. A minha avó até hoje, se você falar para minha avó, vó, você não pode fazer isso, É briga. Meu é filho briga, quis. é briga. É que agora eu tô velha, não posso mais fazer nada nesse lugar. Então você tem que deixar, né? Quando a minha mãe voltou para Bahia, a minha mãe deixou um ponto comercial aqui, né? Que hoje a minha tia que toca, e juntamente com o meu tio, inclusive um tio aqui de Guarulhos. E minha avó precisa estar no meio, precisa estar envolvida ali, É, então viu? tá igual a minha mãe. Minha avó também tem um comércio e minha avó tá lá no meio. Se tirar ela de lá, o Oxi, negócio é fica mais fácil tirar estranho. minha mãe do que minha avó. Que se tirar minha avó de lá, quero ver tirar. É, então essa veia empreendedora, ela vem muito da minha família mesmo. Então, na nossa família, a gente tem sempre muito isso, né? Obviamente, eu trabalhei em grandes empresas, tive o privilégio de trabalhar em grandes empresas, tive o privilégio de me desenvolver, mas eu vejo que hoje 80% da minha família empreende, Que né? legal. E é muito difícil, assim, a gente ter uma pessoa dentro da nossa família que é CLT. E pra gente isso é meio que natural, né? Tá no sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Legal. Nós tem algo parecidos aí. Bem parecidos. É que assim, ó, eu penso assim, o Brasil, eu sou muito a favor das pessoas estudarem, das pessoas, eu acho que quando você estuda, quando você adquire conhecimento, o que que isso faz com você? Isso te seleciona, mas isso não te dá a garantia. É um processo seletivo, né? Eu faço hoje muitas contratações. Obviamente, se eu vou contratar uma fisioterapeuta, se eu vou contratar uma biomédica, eu preciso que ela tenha estudado, eu preciso que ela tenha as devidas qualificações. Mas não é aquilo que vai garantir que ela seja a pessoa-chave dentro do nosso negócio. O que vai garantir é que esse conhecimento que ela tem esteja, né, refletido no dia a dia dela, na atitude de trabalho dela, na postura de trabalho, no atendimento com o cliente, no diferencial que ela, como profissional, entrega. Então, uma formação, adquirir um conhecimento, ele te seleciona para um outro nível, mas ele não te garante que você vai ficar lá. O que vai te garantir ficar lá é a tua postura diante do que você tem para entregar, né? Então, eu tenho muito isso, e isso eu ensino bastante para os meus filhos. Estudem, mas não se iludam. Porque sem atitude a gente não chega em lugar nenhum. Pura realidade. E você sabe que isso para o futuro é importantíssimo, né? Porque hoje as pessoas estão se formando e a gente está num país onde uma grande parte das pessoas que têm diploma são semi-analfabetas. Ou seja, são alguém por conta do diploma, mas não consegue se integrar em trabalhos onde buscam realmente uma trajetória de sucesso, porque não tem isso que você acabou de falar. A partir do momento que tem uma oportunidade, não se fazem subir, né, ter essa ascendência profissional, né? Muito vai pela falta de capacidade técnica, né? Sim. E eu tenho até falado da minha própria experiência, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primeiro trabalho, né, foi para ajudar a minha mãe. Trabalhei na casa de uma amiga dela para ajudar ali criar os filhos. E eu me lembro que eu acordava cedo, eu ia para casa dessa pessoa, cuidava de uma criança recém-nascida, cuidava de uma criança de 4 anos, eu tinha 12, 13 anos. Aquilo não me fazia sentir, eu não me sentia inferior, mas eu ficava pensando assim, um dia eu vou sair disso, um dia eu vou fazer outra coisa. E aí, ali no decorrer, né, do tempo, eu fui falando para minha mãe, eu não vou ficar aqui, mãe, eu não quero fazer isso pro resto da minha vida. E minha mãe
Não, fica, porque ela é nossa amiga, ela paga direitinho. Minha mãe, né, querendo preservar ali o lado, né, da amizade. E aí eu fui para uma empresa depois, trabalhei no ramo da indústria têxtil, aí depois fui trabalhar no ramo de representação comercial, e aí fui crescendo aos pouquinhos. Aos meus 18 anos eu já sabia exatamente o que eu queria para minha vida profissional. Então, não, claro Foi que muito cedo? foi, foi muito cedo, porque eu acho que a situação financeira, a situação familiar forçou um pouco a gente, né? Uhum. Então, quando você está diante de um problema, diante de um desafio familiar, você tem dois caminhos. Ou Sim, você escolhe aquele caminho que provavelmente você vai encontrar mais facilidades a curto prazo, mas também vai sim. te. É quase como uma bomba, né? Na maior parte das vezes É, é uma autodistribuição, destruição. É difícil uma pessoa que consegue chegar muito rápido, sem passar pelas fases, se manter. sim, Ou você vai para cima mesmo, do jogo da vida mesmo, né? Que é cair, levantar e de novo. E ali a gente foi quando eu optei realmente, eu já sabia aos meus 18 anos o que eu queria, né? O que eu queria fazer, o que eu queria estudar, o que eu queria conquistar. E sempre eu e Deus, né? Porque sim, minha mãe, ela cuidava das outras partes da nossa família. E hoje, quando eu vou para o mercado, né, tenho hoje a oportunidade de trabalhar com jovens, trabalhar com outras pessoas, o que que a gente vê hoje? Exatamente isso. uhum, Pessoas que elas estão ali com uma formação, mas elas não têm hoje nem a capacidade comportamental, que você precisa ter um comportamento. Tá muito moderno hoje, mas no fundo, tá faltando tudo. no fundo, acaba sendo um pouco hipócrita, porque hoje as grandes empresas, os grandes lugares, eles dizem que está todo mundo igual, mas se você for igual, você não se diferencia. Exatamente. Então, eu vejo que tem um pouco. E aí eu vejo uma juventude que não quer ter disciplina, não quer seguir regras. Mas quando, na verdade, isso já está deixando eles fora do mercado. Sim, Hoje eu tenho 46 anos e pelo menos uma vez por mês eu recebo uma proposta de trabalho. sim, Por quê? Porque a juventude que tem hoje não está conseguindo aproveitar as oportunidades, não estão preparados nem no comportamental, nem no emocional, que foi o que sim. aconteceu um pouco comigo lá atrás, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa por 11 anos e eu não entendia por que eu não me Pode desenvolvia. falar o nome da empresa? Posso, acho que sim. Eu trabalhei na Serasa Experian por 11 anos. Sim. E eu não cheguei onde eu queria. E aí depois é que eu fui perceber, eu falei, nossa, me faltava tanto autoconhecimento, me faltava tanta inteligência emocional para eu poder passar por alguns problemas que são necessários. Sim, Às vezes eu já tinha capacidade ali de atendimento, eu já tinha capacidade, eu tinha conhecimento, mas eu não conseguia resolver pequenos problemas, né? Por exemplo, ouvir não, hoje não dá, ó, isso aqui você tem que fazer dessa forma. Então, isso me trouxe ali um retardo sim. mas me também desenvolveu para outras coisas, né? Algum momento nesse seu primeiro desafio, você se sentiu acomodada com a sua posição? É porque é o que acontece muito com as pessoas, com os profissionais hoje. Estudaram, gastaram, dedicaram 4 a 6 anos da vida no estudo, aí quando finalmente alcança o objetivo, se acomoda e não pensa em seguir adiante. Você sentiu isso? Muito, muito. E teve assim, ó, eu sou formada em marketing, é uma área que eu gosto muito, né, da parte de serviços, né, de mercado, e tenho uma pós-graduação em gestão empresarial. Isso é uma especialização. Mas eu vou te falar, quando eu me formei, eu fiquei muito assim, não, porque eu preciso, porque eu quero, porque. E eu já me formei velha, já tinha quase 25 anos, né? Então, para minha Não, área. tava nova. Mas para aquele momento ali, eu não estava tão nova, porque eu estava concorrendo com pessoas que estavam muito mais à frente que eu, estavam muito mais preparadas que eu. E aí foi onde isso eu comecei a perceber, eu falei, meu Deus, eu preciso sair dessa bolha aqui, né? Porque é o que você falou. Às vezes você vai investir 4, 5 anos numa faculdade, mas aquele retorno tem que vir.
Se você gastou ali 30, 40, 50 mil reais num curso, num investimento, aquilo tem que vir. E eu falo, gente, eu sou muito a favor, invista em você. Você quer empreender? Vai aprender, vai fazer cursos, vai se capacitar. Quer montar um podcast? Não. Não. Dá outra opção aí. Né? Mas você precisa, que nem a gente estava conversando aqui nos bastidores, o investimento que você fez nas câmeras, em entregar algo melhor para o cliente, para sua audiência. Sim. Verdade. Então, você tem que estar sempre saindo da zona de conforto, né? E para isso você precisa estudar. Mas se você estudar, saber que existe um negócio e você não aplicar, que adianta você saber que existe uma câmera que faz que tem uma capacidade aí 4D, enfim, Uhum. e você não aplicar isso no seu negócio, Verdade. né? Exatamente. Eu acho que é bem por aí. E passa muito pelo pessoal, né, Souza? Muito. Coisa que a gente vem se cobrando de manter relações interpessoais, que é importante para o crescimento de qualquer negócio, de qualquer visão, né? E quando começa para você, assim, relação com o mundo lá fora, com pessoas, desde sempre, da Não, onde vem eu, isso? hoje eu me identifico como uma pessoa mais espontânea, uma pessoa, eu consigo me conectar melhor. Eu acho também acho que pela minha fé, que a gente vai desenvolvendo, a gente aprende a respeitar o ser humano, a gente aprende a olhar o ser humano por um outro prisma. Mas Sim. na minha personalidade, eu sou uma pessoa bem reservada, bem seletiva. E é muito interessante, porque no meu ambiente profissional, as pessoas têm uma tendência a me avaliar de outra forma, achar que eu sou mais espontânea, que eu sou uma pessoa mais. E eu não sou. Na verdade, a gente aprende, desenvolve uma habilidade para lidar dentro de um contexto profissional. E o empreendedor, ele precisa ter isso. Então, quando eu comecei a empreender, eu tive que me conectar com os fornecedores, eu tive que me conectar com parceiros. Eu comecei a empreender em 2014 no ramo de cosméticos profissionais para a área da tricologia e terapia capilar. Então eu tive Repete. tricologia, que cuida Segundo. terapia capilar. Vai chegar lá, meu irmão. Psicologia, o que é? Explica Eu ia perguntar pra também. gente. A tricologia, ela é a ciência que estuda ali o desenvolvimento, né, do couro cabeludo, as doenças do couro cabeludo, os implantes, né, as disfunções que tem, né? E aí eu tive que aprender um pouco Sim. sobre todas as substâncias. Às vezes você ia ali entregar dentro numa clínica. Eu atendi um cliente quando eu comecei nessa área, eu tive o privilégio de conhecer uma profissional que eu amo muito. Ela tem 2 consultórios hoje, um aqui no Tatuapé, na Emílio Malé, e outro na Zona Norte. Ela é uma pessoa bem renomada no mercado e é muito humilde. E eu falava, doutora Luciane, para que serve isso aqui? E ela ia me ensinando. Então, eu tive que passar pelaquela barreira, né, de aprender a ter a relação interpessoal. A doutora Luciana, ela faz o quê? Implante? Ela é tricologista, trabalha com implante. Doutor, É hoje. Ele quer Hein, arrumar. doutora? Ele tá mais Precisa- incomodado do que você. Não, é que a gente tem uma meta aí. Manda um abraço para ela. Abraço, e agradeça também a doutora pela oportunidade de aprendizado. É. É difícil encontrar pessoas disponíveis a servir, né? É. A gente vê profissionais, por mais que sejam profissionais de sucesso, eles não compreendem que ensinando aprende 2 vezes, já dizia o ditado, né? É. Então, quanto mais a pessoa é suscetível a dividir o conhecimento, mais ela aprende, mais notoriedade ela ganha. Ainda mais no mundo de hoje, digital, que para se ter notoriedade, autoridade em determinado assunto, tem que ser uma pessoa que transborda. É. E vai bem a calhar, né? Isso, né? E você já começou a fazer isso? Já faz isso há muito tempo, pelo que eu estou vendo aqui no seu perfil?
eu vou falar para você, hoje eu sou muito assim, eu brinco que assim, onde eu estou, eu atraio pessoas. Então, assim, isso para mim é muito bom, mas eu acho que tem uma coisa muito da verdade, né? Quando você faz isso com verdade, a energia, a gente não consegue mentir. Não adianta, né? Energia é algo que Isso mesmo, você é não verdadeiro. consegue disfarçar. Você pode dar um sorrisinho, a pessoa percebe se Nossa, você isso. está sendo sincero ou não. Sim. Então, quando você é verdadeiro nas suas relações, quando você é transparente nas suas relações, quando você também respeita o limite do próximo, é meio que natural, às vezes, até aquela pessoa mais fechada, até aquela pessoa, ela se conectar com você. E no mundo dos negócios, é imprescindível que você esteja conectado com as pessoas certas. Então, na Serasa, por exemplo, a gente tinha muitos treinamentos. Eu tive a oportunidade ali, eu falo que foi uma escola para mim. E a Ivone estava lá junto comigo, a gente Na aprendeu onde era? muito na Serasa, onde eu trabalhei por 11 anos. E ali foi uma escola, foi uma formação que eu não sabia. Eu falo que Deus estava me preparando para que eu vivesse isso hoje. Por isso que talvez eu não tive as oportunidades que eu queria ter, porque talvez eu tivesse me acomodado lá atrás, né? E uma das coisas que a gente aprendeu muito foi sobre o network saudável. Você precisa estar conectado com as pessoas certas. E não é porque você é uma pessoa oportunista, é porque é o que você falou. Eu quero sentar e aprender com quem sabe fazer. Então, eu tive uma experiência recente. Hoje eu auxilio alguns empresários a montarem os seus negócios. E eu tive uma experiência recente para mim que para mim me trouxe muita tristeza, que foi a cliente me chamou, né? Ela foi uma indicação, a gente começou a fazer uma tratativa, e aí a gente acabou ali firmando ali de fazer a implantação do negócio dela. Só que assim, tudo que a gente colocava, né? Quando você faz uma consultoria, você leva um escopo de trabalho ali para o teu cliente. E aí você fala, olha, eu preciso que seja feito assim, 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 Para poder funcionar. para poder funcionar. É como um bolo, né? Então, a receita você precisa seguir para ela chegar pelo menos mais próximo do que você precisa. E o cliente acabou optando por outras opções. E tudo bem. Se a outra opção der certo, ok. Mas às vezes é nesse momento que a pessoa se perde. Porque ela não ouve a voz de quem já sabe fazer. Sim. Né? Então, e aí a gente fica numa perda de tempo desnecessário, porque o que você falou, quando eu estou ensinando, eu estou aprendendo 2 vezes. E aí, se você está disposto a aprender, você ensina a outra pessoa que vai chegar no seu negócio mais rápido, né? Sim. E o empreendedor, ele precisa ter essa consciência de que ele precisa estar conectado com quem faz parte do negócio deles, né? Sim. Ah, mas eu vou me conectar com uma pessoa da concorrência? Não tem problema. Os outros têm um grande problema com isso, né? O mercado tem para todo mundo. Mercado tem para todo mundo, gente. Cada Né? um tem seu diferencial, né, Sô? E você aprende um pouquinho ali e a pessoa aprende um pouco com você e troca de informação. É exatamente isso, sabe? A gente precisa quebrar esses estigmas de que o meu concorrente, ele é meu concorrente. O teu concorrente, ele pode ser um braço de apoio para você. Se você souber respeitar ele, se você souber lidar, né, ter esse autorrespeito e saber que tem mercado para todo mundo. E se forem parceiros, num momento de dificuldade, eles podem encontrar saída juntos, Exato. né? Porque fala, eu tentei isso, não deu certo. Aí o outro fala, eu tô tentando isso, tô me segurando. Ele fala, vou tentar também, né? Então... Até às vezes na compra de um fornecedor. É. Por exemplo, no meu segmento, eu tenho um cliente ali, um exemplo, eu preciso comprar um lote XYZ. Se comprar em 2, às vezes fica mais barato, né? Então, mas aí é um assunto mais profundo, para uma E é um outra... assunto, eu vou falar uma coisa para você, é um assunto difícil de colocar na cabeça de muito ser humano, não de todos, mas difícil. Quando você fala, igual a gente tem um propósito aqui parecido com o que você está falando, de unir forças. Até numa compra aí que tem vezes que você vai comprar alguma coisa, só vende um lote grande, a pessoa não consegue, e tem 4 pessoas que vendem a mesma coisa e não se unem para comprar. Fala, mas se você vende, fulano vende, por que vocês não ajuntam? Fica mais barato. Não, ele é meu concorrente.
Aí eu olho assim, Perde cara. todo mundo. Aí perde todo mundo, ninguém ganha, você não tem um produto para vender, porque o cara vende o produto. Aí eu falei, aí vem um de fora, foi o que nós falou, faz uma ponte, constrói, faz tudo certinho, compra e quebra vocês 4. Aí vocês, Exato. mas vocês não se unem. É. E assim, a gente precisa, né, evoluir nesse ponto. E realmente, esse é um tema bem profundo, mas eu acho que esse é um tema que tem, falando da vida empresarial, da vida do empreendedor e até da vida pessoal da pessoa. Isso é algo que travam as pessoas. Travam, porque se você está num ambiente que ele é um ambiente colaborativo, é tudo muito mais rápido. Ah, obviamente que você vai guardar as proporções do seu negócio, porque ninguém empreende para não faturar. Verdade. Ninguém contrata pessoas para não entregar. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com o meu time. Hoje eu tenho eu cuido, né, eu cuido de um play hoje dentro no mercado, e eu tive reunião ontem com minhas 15 gerentes. E uma das coisas que eu coloquei para elas foi o seguinte: falei, olha, se você tem uma colaboradora e você entrega uma meta para ela, você ensina, você capacita, você treina, você acompanha, e ela não te entrega, você acha que ela tá jogando no teu time? Ah, não dá. Sim. Aí, não dá para você manter um espírito colaborativo, porque você tá colaborando com ela, mas ela não tá colaborando contigo, Não tem devolutivo. né? E o empreendedor precisa disso. Eu tenho uma amiga que ela é empreendedora nata. Não vou citar o nome aqui. Mas ela descobriu que o funcionário dela, né? E aí eu falei, e aí, você não vai tomar uma decisão sobre isso? Ela falou, por enquanto ainda não. Por quê? Porque, primeiro que é uma situação bem grave, eu teria que tomar uma decisão muito mais, né, que poderia trazer um impacto maior, e porque eu não conheço ninguém no mercado que faça o que ela Tá faz. presa aí. Tá refém. Refém. Nossa. Olha a necessidade que nós, como empresários, temos, né, como empreendedores, de replicar o nosso conhecimento. Ela vai tentar se brindar o máximo possível para ele poder não fazer, mas também não posso mandar embora. Eu não posso mandar ainda porque essa pessoa ela produz pelo menos 70% do meu faturamento. Falei, então tá na hora de você contratar uma outra pessoa e você capacitar essa pessoa e você treinar essa pessoa. Se ela compreender que vai muito do seu trabalho, pelo que eu estou observando, se ela compreender que se ela investir, ela ganha mais outro funcionário, talvez contratar essa abençoada para que ela não roube-a nos próximos meses, Será que oferecer um aumento. Pessoalmente, vai parecer que ela está sendo injustamente tratada. Falo, nossa, por que ela está me tratando tão bem? Você precisa de um aumento. A pessoa vai ficar feliz ganhando um aumento. Na próxima semana você coloca uma pessoa para ela transbordar o conhecimento na outra e depois você se livra dela. Ela vai parar de te roubar, que ela vai se sentir constrangida. Olha o que é inteligência emocional. Ela vai sentir, caramba, ela não merece que eu faça isso com ela de novo. o Gilson fala aqui que ele é o lado do culto. É. Eu cataria ele, amarraria e sentava o cacete nesse sem vergonha. Mas como o dele dá mais certo, então vai no dele. Porque ele já tinha. Vai muito Ia parar na vai muito delegacia da esse sem experiência. vergonha. E vê só. Vai muito da experiência. Talvez algo do tipo você falou. Mas eu acho que a verdade, Gilson, ela tem sempre que ser falada, mesmo que de Sim. forma moderada. Eu como proprietária de um estabelecimento assim, isso é gestão de equipe, isso é gestão de time. Eu iria chamar ela e falar, olha, eu observo que você tem uma produtividade excelente, que você me emprega o que eu preciso, mas eu preciso que você faça o controle do meu estoque. Eu ia colocar o controle do estoque sob a responsabilidade dela. Tipo assim, eu fiz o controle do meu estoque, eu sei que eu tenho aqui 100 telefones. Eu acho que você ia tomar um grande prejuízo. Não, pode ser. Porque Mas agora ela tem o controle do estoque, ela pode alterar ali. Não, mas o que eu quero dizer assim, obviamente que eu não iria entregar nas mãos dela, mas eu iria dizer que ela tem esse poder. Ah, sim. Porque quando você diz para uma pessoa que ela tem determinado poder, sim. Vai delegar para ela. Ela vai se afundar. E aí, porque quando você percebe que alguém tá tirando do teu caixa,
você precisa ficar atento, porque é o seu trabalho, né? Então eu faria diferente. Eu iria deixar com quem ela pensasse que ela teria o poder do controle ali do meu caixa, mas eu iria confrontá-la. Olha, eu entreguei sem celular e você está me devolvendo só 99. Cadê o outro? Sim. Tá na sua Tá responsabilidade. na sua Mas responsabilidade. em relação à empresa, Aí eu já podia dar um Aí cacete ela- nele depois que ele não devolvesse? não, mas Mas aí eu acho que ele se sentiria mais constrangido. Sim. E mas teria que ter uma pensando a longo explicação. prazo, se você precisa, a gente começou falando que não é resolver o fato que aconteceu, o fato indigesto. Sim, E sim procurar um profissional que entrega tanto quanto esse. sim, Se a gente pensar pelo lado da reposição da ferramenta, que é o Sim. profissional, se você constranger ele com o dado que ele mesmo está apresentando e ele vai ficar incapaz de comprovar o contrário, você só vai apontar. Eu sei o que Sim. você fez no verão passado, mas só que ele não te entrega outro profissional. sim. Ele vai acabar rompendo com você e vai embora, na liberdade de cada um. E aí como você fica, que é o caso que você apontou, preciso de um profissional. Sim. Foi por isso a minha indagação. Talvez a minha esposa fala muito isso. Minha esposa, ela é também bem parecida com a sua mãe, que encanta todo mundo, né? Gosta Verdade. de network. Mas ela fala, constrange a pessoa com amor. Porque se você constrangir com amor, a pessoa se desarma. É difícil, mas é verdade. Essa é uma técnica que eu acredito muito nessa técnica. Mas eu acredito que essa técnica está muito associada ao grau de. Não vou falar de caráter, mas de consciência que o outro tem em relação a você. E tem gente que não tem consciência. Sim. Mas voltando aqui para o mundo corporativo, a gente trouxe aqui uma situação que acontece com muitos empreendedores. Sim. Então, por exemplo, eu já tive, quando eu tive a distribuidora, você entrega um estoque na mão de uma pessoa e fala, olha, você precisa distribuir, eu não sei se eu deixei o item tal no cliente XYZ, né? Uhum. Isso acontece no mundo e principalmente o pequeno empreendedor, que ele às vezes tem ali o estoque dele ali contado, garantido para gerar um faturamento. Mas o que a gente vê? Que hoje, falando de perfis, de profissionais, o nosso maior desafio hoje como empreendedor é fazer essa gestão de pessoas. Porque muitas vezes nós, empreendedores, a gente trata o mau funcionário de uma forma boa e o funcionário ruim e o funcionário bom de uma forma ruim. Ao contrário, quando a gente precisa ter um olhar do quais são os valores da minha empresa, o que eu não abro mão aqui dentro do meu negócio para poder gerar um faturamento e atender bem o meu cliente. E aí trabalhar o desenvolvimento de cada profissional. Então eu sempre brinco com o meu time. Eu sempre falo, eu preciso saber de tudo, conhecer tudo, porque eu não posso ficar na mão das pessoas. Né? Então não dá para você ficar na mão. Então, nessa situação que a gente colocou aqui, nesse exemplo que a gente colocou, concordo plenamente que a gente precisa usar aquele recurso que já sabe fazer para ele replicar, mas também confrontar ali ele com a verdade, com o compromisso que ele tem em relação à honestidade, por exemplo. Cris, falando aqui, cortando você, falando aqui já em problema, qual a maior dificuldade que você tem hoje? Hoje, o que eu vejo que a maior dificuldade são as pessoas executarem aquilo que foi proposto para elas. Um exemplo. Hoje, a gente trabalha com rede de clínicas de estética. Nenhum produto em prateleira se vende. Não vende. A não ser que você esteja dentro de um supermercado. A não ser que você esteja dentro de uma perfumaria. Mas falando principalmente de serviços. Você tem serviço, é um bem intangível. Você precisa estar conectado com esse cliente. Então, hoje, o nosso maior problema, eu falo que eu não gosto nem de usar essa palavra problema, eu gosto de usar a palavra desafio. É fazer com que o teu colaborador entenda que ele precisa estar conectado com o cliente, com um bom atendimento, ouvindo o cliente, ativando esse cliente, que é entrar em contato com esse cliente, né? Não é só o cliente chegar e você já ir ali despejando tudo que você tem para oferecer para o cliente. Você se relaciona com o seu cliente hoje? Porque às vezes você nem precisa ter, falando de concorrência,
Eu brinco, para você chegar hoje numa meta de 100, 120 mil, um exemplo. Vamos pensar numa meta de 120 mil. Eu preciso de 60 clientes comprando R$ 2.000. Sim. 30 dias. Eu estou falando de 2 clientes por dia que compram R$ 2.000. Falando de um ticket médio, né? Falando do segmento da estética, que vai aí de 1.000 a 6, 7 mil reais, dependendo do procedimento. Vamos vender ali uma terapia Tá capilar. vendo? Que não é eu que tô falando, vai falar de mim, que é culpa Bom, minha foi- agora. Foi colocado na mesa, tá aproveitando o tema, Sim, sim. né? Então aí você Tá pensa. barato pra colocar esse cabelo seu. Patrocínios, hein? Eu vou lá e É. gravo tudo aí. Então você pensa, não é difícil se você for parar, não é uma coisa que é intangível, né? É, Mas a gente precisa que as pessoas executem. A gente precisa que as pessoas se conectem com os clientes, que as pessoas, hoje isso já está incomodado. De tanto que você fala né, dessa necessidade que ele tem, né? Não é nada, isso é um Sou cara que eu. faz. Na verdade, sou eu que falo pra ele. Eu falava, cara, eu tinha muito cabelo volumoso. E Falou só- que era igual daquele jeito lá o e- cabelo dele. e vivia quando jovem, eu raspava de propósito, mas era o quê? Uma revolta interna. Hoje, já casado, né? Pai dos filhos, hoje você olha no espelho e você fala, caramba, é o avesso. Você fala, não, gostaria. Tivesse oportunidade, sim, faria, por que não? Só que lá atrás eu não valorizava. Talvez jovem, rebelde, alguma coisa do tipo. Mas você vê como inverte? Sou eu que falo com ele. É por isso que ele tá O violento. Sou eu Gilson, que falo. sem cabelo, tá fazendo propaganda pra gel, amiga. Imagina com cabelo. Manda um abraço aí pros caras do Boss. Ah, Boss, Entendeu? Big Boss Big Boss Cosméticos. Cosméticos. tá Aí. Imagina com o cabelo que esse cara vai fazer. E eu conheço os produtos da Big Boss Cosméticos, né? É? As pastinhas. Eu tenho um filho lá também que é meio cabeludinho, ele usa Eu bastante. conheço. Aí, ó, o Souza tá com o Big Boss. Eu aí. conheço, pessoal. Obrigado, hein? Agradecido. Bom, é isso, sabe, gente? Eu vejo que hoje o nosso maior desafio. Eu acho que o desafio. Eu até ia fazer realmente uma pergunta em cima do desafio. O desafio, 2 clientes diário, então você se relacionaria com uma quantidade de clientes, vamos colocar aqui 10 por dia, para você bater sua meta e fechar com 2. O funcionário, né, o maior interessado nisso, que tem que ser a raiz, a alma de vendedor. Como fazer ele entender que isso não é impossível? Como fazer ele compreender que é totalmente possível se ele aplicar uma regra, se ele aplicar a estratégia, dele bater a meta e elevar o faturamento da empresa? Porque alguns funcionam. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sim. E outros, você explicando que é possível, não consegue fazer. E é bem de encontro com o que você está falando. Não, é super bem colocado o que você está pondo, Gilson, mas eu vou te falar uma coisa que hoje eu vejo que é algo que eu sinto muito essa dor, né? E eu vejo que tudo é um círculo, mas ele acaba tendo ali um ponto central, que é o bendito ser humano. Nada acontece sem as pessoas. Então, vamos falar, por exemplo, de um líder. Um líder que ele não conhece o perfil da equipe dele, ele está fadado a um insucesso. Então, falando da estratégia, o que a gente precisa ter bem claro? A meta. A palavra meta, ela até é uma palavra muito seca, muito solta. Mas o objetivo de uma empresa é gerar um faturamento, ok? Então, eu preciso ter isso bem claro. Qual que é a minha meta, qual que é meu objetivo mensal. E aí, como é que eu faço para chegar nessa meta? A gente até já colocou aqui, né? Eu preciso de 120 mil, por exemplo, por mês. Eu preciso uma média de 60 clientes pagantes. Eu preciso de um ticket médio de R$ 2.000. Como é que eu faço para poder me conectar com esse cliente e chegar? Aí você falou uma coisa bem importante. Existe um funil. Eu preciso falar com um X número de pessoas, me conectar com esse X número de pessoas para eu vender para uma possibilidade, para eu ter uma possibilidade. Mas quando você não sabe qual é o sonho do teu funcionário, qual é a dor que o teu funcionário tem, você não consegue gatilhar ele. Então, E quando você sabe demais?
Isso também pode ser um problema. E É. sabe por quê? Porque nós, como profissionais, eu sempre brinco que quando eu implanto clínicas, eu já estou, né, na liderança de líderes há algum tempo, eu sempre brinco. O seu time tem que saber duas coisas. Primeiro, ela chegou. Eles precisam ter esse respeito. Uhum. Porque é mais ou menos aquela história. Sabe quando meu pai Vocês chegou? ouviram, né? Vocês têm que começar a me respeitar mais. Ela Eu falei que chegou. vocês querem me bater? Não é? Tem que causar um impacto. Você tem que Sim, demonstrar que você tem ali uma autoridade no que você está fazendo. E autoridade, gente, é completamente diferente de autoritarismo. sim, Autoritarismo é uma pessoa mandona, uma pessoa sim. arrogante. A autoridade é a pessoa que domina, que tem um domínio sobre aquilo, né? Então eu sempre brinco com as minhas líderes, né? Eu falo, meninas, vocês precisam ter assim aquele estigma. Ela chegou. E isso na vida, né, Jéssica? Mas mulher, A quando chega, mulher você sabe quando chega, né? a mulher A, chegou. a mulher, ela chega dentro. Eu imagino aqui, ó. Ela chegou, como que eu posso falar? Na estética. Você só escuta assim, ó. O passo. Só o passo. Ó. Já. É só assim, ó. Atenção. É. Pra lá. E isso é muito, mas isso é muito importante dependendo da relação que você está querendo estabelecer. Porque um cliente também que ele se sente muito à vontade numa condução de negócio, ele não fecha. Porque ele encontra em você uma brecha para dizer, ah, Gilson, depois eu te ligo. Bem, tá tudo legal. Pode observar, às vezes eu fico pensando assim, falo, gente, a impressão que a gente tem é que as pessoas, os líderes mais duros, os líderes mais firmes, são os líderes que entregam mais. Sim. Por quê? Porque as pessoas sabem que ele tem uma barreira de limite. E hoje o que está faltando é isso. As pessoas não têm mais barreira de limite. Elas acham que elas podem fazer o que elas quiserem, ou não vão fazer nada, porque também não vai dar em nada, né? Sim. Então, e para a gente que está ali no dia a dia de uma operação, no dia a dia de uma empresa, a gente precisa ter esses filtros bem claros. Até que ponto eu posso me relacionar com o meu... Eu tenho um tema que eu gosto muito, e que eu aprendi há alguns anos e que eu aplico na minha liderança, que é uma liderança exponencial. Para mim, depois vocês podem até pesquisar um pouquinho, para mim, o líder, ele é igual a todos os outros colaboradores. Qual é a grande diferença? A responsabilidade dele. Então ele tem uma responsabilidade e ele divide aquela responsabilidade. Se ele não divide aquela responsabilidade, fazer com que aquelas pessoas se sintam tão importantes dentro do time quanto o próprio líder é, ele não vai conseguir performar o time dele, porque as pessoas vão falar, deixa que a Cris chega lá, a Cris faz. Ai, deixa que a Cris faz. Não é que nem eu falo que é que nem criar filho, né? Então, se você não dá as regras, se você não dá os limites, deixa quando a mãe chegar, a mãe faz. Ou, não, peraí, ela tá chegando, deixa eu correr para lavar essa louça. E as pessoas estão perdendo isso. Ouvi né? muito isso, né? Ele ganha pra isso. Deixa, ele resolve. Cris, repete pra mim, liderança o que você falou? Liderança exponencial, né? A liderança exponencial, ela tem muito essa característica da igualdade, mas com as atribuições da autorresponsabilidade muito bem claras para todo mundo. E aí a gente trabalha um outro tema também chamado equidade, né? Poxa, eu conheço um pouquinho mais de matemática, mas eu não tenho domínio do português. Então eu pego o meu banquinho da matemática para ficar ali perto do meu amigo que tem dificuldade de português e a gente se iguala, um ajuda o outro. Então, a equidade, porque no final, eu sempre falo, você não é dono de uma empresa, você estar dono. Sim. É transitório. Em algum momento você pode não estar mais ali na frente, tá na mão de uma outra pessoa. Então, quando a gente vai empreender, não é só a gente pensar, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa, eu quero ter... Normalmente um empreendedor, ele vai pensando assim, eu preciso ter uma renda extra. Ele pensa no... E acho que isso é até bacana pro pessoal que está nos assistindo. O empreendedor, ele pensa, olha, eu tenho um produto, eu quero faturar X por mês.
E como isso vai se dar, não sei. Vou aplicar. Aí entra a consultoria. Calma, o caminho é esse? Você tem que fazer isso e aquilo. Pega muitos clientes, né? Dessa forma, que eles só falam, eu tenho um produto magnífico, fantástico, e já faço isso, só que minha empresa está bagunçada. É aí que você entra. Sim, na verdade eu posso entrar, eu posso entrar em vários momentos da consultoria, né? Sim. Mas o que eu tenho mais domínio hoje é exatamente esse, a gente fazer ali a contratação e o desenvolvimento do colaborador para que ele passe a fazer as entregas melhores. Então, por isso que a gente trabalha com times de alta performance. Mas, por exemplo, Cris, eu quero empreender, eu tenho aqui um capital e eu gostaria de empreender no segmento da estética. Aí a gente tem ali coisas que são importantes para o empreendedor e que não é de responsabilidade da nossa consultoria. Mas, por exemplo, você quer empreender no ramo da estética, que é um mercado que ele tem muito campo, é um mercado que tem muitas possibilidades. Primeira coisa, quais são os órgãos que vão regulamentar o seu serviço de estética? Porque existem vários serviços de estética. Quais os seus profissionais, quais são as habilitações, as certificações, as formações que o seu profissional precisa ter? Porque quando a gente fala de estética, a gente associa muito a estética somente à questão da beleza, mas também tem uma parte da saúde e do bem-estar, né? Então, um exemplo, tem pacientes, no caso aqui, no meu caso, eu tenho um pouco de melasma, mas existem pessoas que têm um melasma muito mais escurecido. Então, para mim tem um impacto, mas para uma outra pessoa tem outro. Então, não é só uma questão de estética. Às vezes, aquela questão ali de um problema no melasma, um exemplo, pode trazer até desencadear um processo de a pessoa ficar deprimida, né? E aí ir agravando. Então não é só estética. Então você precisa ter responsabilidade, precisa ter profissionais bem capacitados, treinados, bem formados, ir em profissionais sérios. A gente está falando aqui, por exemplo, né, de um implante, de um tratamento capilar. Já parou para pensar? Obviamente, quem faz implante hoje são médicos, mas existem processos terapêuticos também, né? Então, pensa num processo que você está usando ali um laser ou usando um ativo que não se adequa ao couro cabeludo do paciente. E aí? O profissional precisa estar preparado para poder atender fazer o pós-atendimento. Então, hoje, dentro do que a gente vai buscar dentro da consultoria, a gente traz isso, né, a consciência para o empresário, o que ele precisa ter, quais são as certificações, quais são as formações que o time precisa, quais são né, as capacitações e, obviamente, que tipo de público ele quer atingir. Sim. Né? Ô, Cris, eu preciso fazer uma consultoria. É caro, eu não posso. Aí a pessoa tá ali se afundando e não procura. O que você me diz? Eu sempre pergunto para o meu cliente o seguinte: qual é o grau da sua urgência? Eu já tive clientes que eu falei, olha, não vale a pena você insistir, é melhor você fechar. Porque tinha muita coisa para fazer que eu, como consultora, eu não ia dar conta, né? Mesmo que a gente indica ali todos os caminhos, ele tinha uma urgência de faturamento muito grande, que no curto período de tempo que a gente propõe não iria funcionar. Não resolveria. Então tem isso. A gente precisa saber em que momento. Eu aprendi uma frase com uma diretora minha que é assim: ó, a gente precisa saber qual é o nosso tamanho. Porque às vezes é melhor você começar pequeno, reduzir o teu negócio e ir se reestruturando do que você né, ou até mesmo fechar o teu negócio e parar, pensar, refletir e começar de novo, do que você insistir em algo que você tá vendo que não tá indo para frente. Mas eu sou muito, 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 né, otimista quando eu acho que é com a força do trabalho. Acho que tudo aquilo que você se dedica, então você tá lá, tô afundado, eu preciso sair desse poço. A possibilidade, né, obviamente a gente faz ali um diagnóstico, né, antes, mas a possibilidade de você conseguir
se reerguer, na maioria das vezes está entre 70% a 60%, tá? Sim. Porque você já tem ali o mercado, você já tem, na maioria das vezes, já tem a carteira de cliente. Às vezes são ajustes bem simples. Eu tenho uma situação aqui que eu tenho atendido uma clínica da região sul. Essa clínica fica em Gramado. E Gramado é Eu ia lindo, falar agora. um lugar maravilhoso, um público bem diferenciado. E esse cliente eu sempre falo para ele, olha, a gente tem um ajuste para fazer aqui com pessoas. Ele ficou resistente, resistente, resistente. Ele fez a troca das pessoas. E ele conseguiu, o que ele não conseguiu fazer em 30 dias, ele fez em 10 dias de faturamento. Então, às vezes, eu insisto muito nisso. Os negócios, eles funcionam através das pessoas. Se você perceber que você não está tendo, vamos pensar assim, uma doceria, você não está tendo um atendimento, o teu cliente não está voltando, mas o teu cliente elogia o teu produto. Então, muito provavelmente o problema não é o produto, às vezes o problema é o atendimento, né? E as pessoas esquecem. Muitas vezes a gente fala, eu não gostei do atendimento, eu não vou pedir aqui no iFood. Por quê? Porque eu gosto do produto, mas eu não gosto do atendimento. Chego, por exemplo, numa clínica, vamos falar no nosso lugar. A pessoa chegou lá para fazer eu guardei uma grana que vou investir nisso, nisso e nisso. Chega lá, a pessoa tá assim. O que a senhora quer? A senhora já escolheu? Baixa frequência. Baixa frequência, não tem influência sobre o cliente, não se preocupa em muitas vezes entender qual é a dor do cliente. Não estar feliz por ele estar ali naquele momento. Né? E uma coisa que eu tem uma cantora muito conhecida aqui no Brasil, eu não vou falar o nome dela, mas ela é muito conhecida aqui no Brasil. Quando ela começou a carreira dela, ela queria, bem novinha, vocês devem conhecer, mas ela queria cantar só música pop. E ela percebeu que aquilo não emplacou. Então ela foi cantar um pop meio funk, né? Quem sabe? E hoje ela é uma das referências no mundo. Uma das mulheres mais ricas do Brasil. Por quê? Porque ela não foi vender aquilo que ela queria vender. Ela viu que o mercado tinha uma demanda e ela foi entregar aquilo que o mercado queria. Então, nós precisamos... eu vou abrir uma pizzaria, mas todo dia o cliente chega aqui, eu recebo pelo menos 3 vezes ao dia um cliente me perguntando sobre se tem esfirra, né? Então, você precisa colocar no seu portfólio esfirra. Ao contrário, também é verdadeiro. Você está numa pizzaria e todo dia o cliente pergunta para você, aqui vocês não vendem congelado? Peraí, não, aqui é uma pizzaria. Então, tudo tem que ser avaliado, obviamente, né? Porque também a gente não pode entregar tudo que... É mais ou menos aquilo. Você chega na loja, o cara fala pra você, olha, tem uma camisa verde, branca e azul. O que a gente pergunta? Não tem a preta? Não é isso? Então, a gente não pode. Realidade. Não é verdade? Então, a gente não pode atender tudo que o cliente nos traz de demanda. Mas a gente precisa saber ouvir o cliente. Não tem uma preta, mas por que você gosta da preta? Aí o cliente vai te dizer o motivo porque ele gosta da preta. Mas você já parou para pensar que a preta, esse look ou esse, né, que você quer montar pode ficar muito bom com cinza, e você cria uma influência no cliente. Sim. Agora, na maioria das vezes, o que a gente escuta? Não tem a preta, hoje eu vou ficar te devendo. Verdade. Para por verdade. ali, né? Aí, tipo, você fala, já vou sair daqui que esse cara já tá devendo pra mim. Ô, Já Cris, tá devendo, daqui a pouco ele vai dever Eu mais. escuto essa frase e eu fico, meu Deus do céu, cheguei aqui. um sonho. Acho que um sonho é viajar o mundo inteiro. Leva nós. Que é o mesmo sonho. Aí, tá vendo? Acho que eu quero conhecer ainda muitos lugares, não só no Brasil, mas Você é fora de do viagem? Brasil. Viaja bastante? Sim, gosta de viajar? Olha, ultimamente tenho viajado bastante, até estava falando com a Ivone, nos últimos 3 meses acho que eu fui para os 4 estados diferentes, ainda não é muito, mas você conhece culturas diferentes, pessoas É muito diferentes. bom isso.
Isso é E incrível. o Brasil é muito grande, né? Eu tive uma experiência no Pará recente que eu falei, meu Deus do céu, foi uma experiência para mim bem interessante, porque é um estado que a gente ouve muito falar, mas você não tem ideia do que é o Pará, né? O Pará tá longinho, hein? Longe. É longe. Cê é Não, e doido, aonde eu Pará. fui, eu acabei. O aeroporto foi lá em Carajás. Né? Eu fui a trabalho. E aí você fala, Seu trabalho é bom. eu Tem alguém fui. pra carregar as malas? Você não precisa de ninguém. Olha, quando eu Bolsa. cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, o aeroporto é dentro de uma floresta. Se acontecer alguma coisa aqui. Então, assim, e aí a gente, eu tenho esse sonho, né, de conhecer muitos lugares. Eu gosto de lugares históricos, né, Sim. lugares. Quero ainda conhecer a Grécia, o Egito, o Sultão. Quero conhecer Aí é lugares, histórico mesmo. né? Bem É, histórica. bem história. Aí tem história pra contar. É. Um lugar que você foi, você já voltaria. Fala assim, eu voltaria aqui tranquilo pra passear de novo. Ah, você está falando de É, passeio. de passeio. Olha, eu fui para um lugar chamado é, Morro de São Paulo, Bahia. na Bahia. Na Bahia. Baiano não nasce, né, meu filho? Estreia! Ô, Bahia. Amanhã eu não nasci, Ô, meu eu estreiei. rei. Tô estreada. O baiano Eu foi tô embora. 46 anos estreada. Sim. Eu fui lá para Morro e um dos lugares que É eu uma caminhada pra chegar no morro, né? não, até que assim, você vai até Salvador, e além de Salvador você pode ir ou de helicóptero ou com ferryboat para a ilha. E aí aquelas ilhas dali são maravilhosas. E aí eu fiquei numa pousada lá, Mas tem trilhas anote também, aí, né? tem trilhas, É, tem as praias é um lugar que eu particularmente amei, porque literalmente você está no meio do oceano, né? Então, e você vê o sol se pondo assim dentro do mar, é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei hospedada numa pousada chamada Passárgada, que é uma das primeiras pousadas ali do morro e maravilhosa. Mas aí tem várias ilhas dentro lá de Morro de São Paulo. Legal. Morro de São Paulo. Fica a dica. Fica a dica. Um medo. Medo de não ter medo. Eu tenho esse problema. Às vezes eu falo assim, meu Deus, eu acho que o Deus que eu creio, ele vai revestindo a gente de tanta ousadia, né? No bom sentido da palavra, que às vezes eu falo, pai, não me deixa errar. Porque, obviamente, todos nós temos alguns medos, né? A gente falando de medo de perder uma família, perder um filho, perder um marido, essas coisas nos mexem com a gente. Mas a gente sabe que são coisas que podem acontecer. Então, eu sempre peço a Deus assim, não me permita me tornar tão dura ao ponto de não ter um medo e perder a minha dependência de Deus. Bacana. Né? Então, Você fala muito de Deus, religião. Jesus Cristo. Eu Amém. creio nele, ele é o motivo de todos os dias eu abrir os meus olhos, e aí eu nem falo que ele é uma religião, né? Ele é o Filho de Deus, né? Que veio a este mundo como um homem e se entregou por nós, e para mostrar que é possível. Um ser humano como nós, temos a nossa conexão direta com Deus. Uma referência. Eu tenho várias. Pode contar. Eu brinco que sempre quando a gente não tem na nossa família uma referência de profissional, uma referência de pai, a gente precisa buscar hoje uma referência fora. Então eu tenho várias referências que são maravilhosas, mas falando, por exemplo, hoje, de uma pessoa que eu vejo nas redes sociais, que eu sigo, que eu falo, obviamente que o mundo dela é um pouco, né, bem distante do meu, mas é uma pessoa que eu olho, é a Cris Junqueira da Nubank. Ela é a CEO da Nubank. Então ela é uma mãe, ela é uma mulher, ela é elegante, assim, as coisas que eu observo nela, né? E aí, como toda pessoa que está em evidência, ela é o quê? Sim. Afrontada, criticada e tá tudo bem, né? Uhum. Eu brinco que as moscas nunca pousam onde não tem doce, Realidade. né? Vamos lá, Gilson.
Deixa aqui um recado para as pessoas que nos assistem, para os empresários, para aquelas pessoas que vão te assistir e que tem um negócio que poderia ir mais longe, mas não vai, e eles não sabiam até hoje o porquê disso acontece. Deixa um recado e, se é possível, entrar em contato com você, né, estreitar relações, se você pode ajudá-los, né? Sim. Bom, primeiro, gente, mais uma vez eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, por esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês. É, e o recado que eu dou é assim: primeiro, entenda o seu tamanho. Não há nenhuma vergonha da gente ser pequena e crescer aos poucos. Então, não despreze os primeiros começos. Mas, segundo, faça um diagnóstico, né? Se você tem essa dificuldade, a gente está aqui para poder ajudar, de fazer um diagnóstico. Hoje eu tenho parceria com várias pessoas, né? Tanto da área do marketing, da área da estética, da área da saúde, que é o meu nicho principal. Mas cuide das pessoas. E cuidar das pessoas não significa que você vai concordar com elas, com os atrasos, com as faltas, passar a mão na cabeça. Ao contrário, faça a gestão do seu time, entenda, invista em seu time. Porque uma pessoa trabalhando bem, o resultado é bom. Mas se você tiver 4 ou 5 pessoas trabalhando muito bem, o resultado vai ser muito melhor. Então, assim, as pessoas, elas precisam estar no centro do teu negócio. Tanto o teu cliente, quanto o teu colaborador. Que aí você vai ver. Eu brinco, até ontem eu falei para o meu time, eu falei, olha, eu procurei me capacitar, me desenvolver ao ponto de não precisar trabalhar tanto. No sentido de, hoje eu tenho, graças a Deus, aí eu trabalho, hoje eu presto serviço para um play no mercado, e aí eu tenho a possibilidade de gerenciar essas 15 líderes, né, que são 15 líderes de outras lojas, de outras clínicas. Eu falo, a minha função é só ensinar e capacitar vocês. E a função de vocês é fazer o mesmo para o time. Então vocês precisam trabalhar menos para o seu time trabalhar mais e o seu time um dia ocupar o teu lugar. E um dia você ocupar o meu lugar. Perfeito. É sobre Você isso. ocupar. Né? Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou de uma empresa que você trabalha. Essa empresa tem tudo quanto é canto do Brasil? Como que funciona? Hoje nós Você somos. falou que viaja bastante. Sim, hoje a gente nós estamos com 77 unidades no Brasil. Nós somos especializados, nós somos a única rede hoje de estética a laser e ultrassom no Brasil de uma forma mais democrática. Então a gente tem protocolos que a gente chama de são protocolos estéticos, mas eles são protocolos auxiliares. Então, por exemplo, a pessoa não quer fazer um bioestimulador, ela não quer usar um invasivo, ela não quer usar um botox, ela pode fazer um ultrassom, ela pode fazer um clareamento, ela pode tratar a pele dela com laser. Então, eu sou especializada em depilação a laser desde 2019. Então, foi o meu nicho inicial. E aí a gente está expandindo para as outras áreas, né? Então, essa empresa que eu presto serviço hoje, ela está nesse mercado. Inclusive, a gente está inaugurando na Europa agora, chegando em Portugal. Ah, então já você vai estar lá. Se Deus quiser. Vai estar sim, vai sim, que legal. Qual é o nome da empresa? Laser Com. Laser Com. Show de bola. Parabéns, parabéns É mesmo. isso. Obrigada. Deixa eu falar uma pergunta para você. Hoje, para você dar um conselho para os jovens que estão começando a empreender, que quer abrir o seu próprio negócio, que tem ali uma certa dificuldade, qual conselho você daria? Eu não sei nem se é um conselho, né? Porque é uma dica. Vou falar do que eu tenho em casa hoje, né? Eu tenho uma menina de 20, vai fazer 24 anos agora. A minha Bia, ela já é formada em gastronomia. E agora ela tá fazendo uma. Via, você já está sendo convidada para um próximo projeto. Desculpa te interromper. Ela ama. E ela é muito, muito boa no que ela faz. E eu sempre falo, filha, você precisa abrir a sua loja. Você faz as coisas. Ela trabalha também para uma grande marca hoje já. E ela é bem nova. Ela já está nessa marca há 4 anos. E ela é especializada na confeitaria. E agora ela está fazendo, né, bem estudiosa. Está estudando nutrição, quer fazer engenharia. E eu fico assim, eu fico babando, sabe? Assim, ai, vamos abrir um negócio. E ela fala, não quero, não tô no tempo, eu preciso
E aí o que eu E preciso... ela não se empolga, né? Ela é bem pé no chão. Não, ela é muito firme. Então eu procuro respeitar o tempo dela. Mas eu acho que eu sempre falo, o jovem que tem ali o sonho, seja de que classe social você for, se especializa naquilo que você quer fazer. Seja a referência. Que as pessoas olhem para você e falem, cara, ele é o Souza do podcast. Então o que você faz tem que ser o teu sobrenome, né? E outra coisa, seja ousado. Enquanto você é jovem, você pode errar e voltar. Errar uma vez, não tenha medo de errar. Não significa que você é ruim. Então, nós empreendedores, a gente vai errar. E isso só vai o quê? A gente vai errar, vai parar, refletir e traçar um novo caminho. Então, ousadia é uma das coisas que a gente precisa ter, mas também preparo. Você falou aí sobre empreender e ter um capital para você começar. Você acha que quanto hoje para você começar a empreender numa estética hoje precisa ter? Em valores assim. Depende da onde você quer posicionar a sua empresa e depende da onde você... Qual público você quer atingir, obviamente, e o faturamento que você quer atingir. Então, isso vai variar muito, né? Porque a estética, ela tem desde lá da design de sobrancelha, design de cílios, até os equipamentos mais modernos. Então, isso vai depender. Isso a gente, na consultoria, a gente senta e conversa. Olha, eu tenho o sonho de ter uma estética nesse segmento. Aí a gente vai falar, para isso você vai precisar disso, disso e disso. Ok? Mas, no ramo que eu estou, atualmente, a gente trabalha aí com o que a gente chama de investimento inicial, dependendo da onde você quer posicionar a sua clínica, isso vai variar de 200 até 1 milhão de investimento, né? E aí a gente tem uma coisa chamada payback, que é o retorno, o quanto demora para o seu retorno. Sim. Um exemplo, você fez ali um investimento de 200 mil, porque você fez uma clínica bacana, com tecnologia, uma equipe de 5 ou 6 colaboradores, com gestor, sistema, tudo. Um exemplo, tá? Você precisa saber que você tem um período de payback, que é o período que você pode inaugurar uma clínica e no primeiro mês não ter o faturamento. E isso não vai ser uma culpa da consultoria. Por quê? Porque isso é o movimento do mercado. O mercado, muitas vezes, às vezes a gente abre um negócio e fala, cara, é agora que eu vou estourar. Mas o mercado precisa te conhecer, você precisa ganhar credibilidade, a segurança para depois você ter esse retorno. Então, todas as vezes que você for investir, você precisa pensar, qual é o meu payback? Quanto tempo eu posso segurar essa clínica ou qualquer esse empreendimento sem que ele me dê o retorno? E enquanto isso, a gente vai ali trabalhando para que as coisas aconteçam. Mas na estética as coisas sempre acontecem. Só não acontece se você quiser fazer tudo errado. Ou seguir a sua própria cabeça. Mas se tiver uma consultora de sucesso, a gente pode ajudar. A gente Resolver isso aí. Isso é muito bacana. Cris, foi muito bom falar com você. Tem mais alguma dúvida, Gilson? Cara, só agradecer você por nos prestigiar, né? Nos brindar com o seu conhecimento. Acredito que esse episódio vai ser de grande valia para as mulheres e empreendedores aqui da nossa cidade. Agradecer mais uma vez e desejar muito mais sucesso para você. Aproveita e fala para o pessoal seu Instagram, suas redes sociais. Como te achar? Como o pessoal te encontra e te chama para tirar as dúvidas. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar pelo WhatsApp. Anota aí, 98223-1503, DDD 11 São Paulo. Repete, por favor, Cris. 98223-1503, São Paulo. Meu Instagram é Cris Prade, tá? E eu tenho o LinkedIn também como Cris Prade, tá? Tata Consultorias. E a gente tá lá, pode mandar também ali o teu direct, manda um e-mail, a gente responde, a gente vai ter o maior privilégio de poder aí ajudar vocês, tá bom? Cris, foi um prazer, que pena que é corrido o tempo. Desculpa o transtorno de trazer você de tão longe. Imagina. Entendeu? Mas foi um prazer ter você aqui, de verdade. Obrigado
pela consultoria que já deu pra nós aqui, porque eu já fui pegando aqui no ar, aqui, ela ia falando, eu puf, puf, eu olhava lá, ó, ela só fazia assim, ó. Amanhã vai ter mudança aí, filho, pode ter certeza. Isso é Foi bom, uma né? Põe em prática, né? Põe em prática, entendeu? E foi um prazer de verdade ter você aqui. Muito Isso aí, obrigado. gente. Obrigada, tá? Um beijo grande pra audiência. E aí, curte mais aí o nosso Papo com Souza. Obrigado, Cris. Gente, é isso então. Vamos ficar por aqui, Chussão. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, gente. Curte lá. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Se você não gostar de nós, curte do mesmo jeito. Manda pro inimigo, pro amigo, manda pra qualquer pessoa, mas manda pra alguém. Vamos pra cima. Vamos pra cima, não pode Bora parar. que bora. Tamo aqui junto. Bora. Bora que bora. Cris, foi um prazer ter você Obrigada. aqui. Fica com Deus. Amém. Sei que você vai ter que fazer uma viagem de volta. Quase isso. Agora acho que vai ser Mas mais agora vai curta. ser tranquilo. Agora vai ser Agora que tranquilo.